Olá, tudo bem? Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês e em como Jesus domina sobre todas as coisas e como nós temos que aprender sempre com o modelo de Jesus e importa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? É Cristo. Cristo é a justiça de Deus para o mundo. E depois ele continua, quando eles estavam em uma margem e a multidão começou a apertá-lo, tinha uma multidão em volta dele, mas ele chama os discípulos e fala, vamos a outra margem. E como Jesus já estava muito cansado, ele vai para outra margem e ele adormece, né? Dorme no barco em meio a uma tempestade, o tempo muda, as circunstâncias mudam e Jesus está adormecido, o barco estava quase afundando e os discípulos vêm e chamam Jesus, mestre, desperta, nós vamos perecer. Aí ele levanta, repreende a tempestade e a calmaria. E os discípulos se assustam e perguntam, quem é esse que até aos ventos ele dá ordem? O que os discípulos não sabiam é que Jesus estava indo a Gadara, famosa por um centro de adoração a demônios, a morte. E a Bíblia fala que eram os endemoniados de Gadara, os gadarenos. E Jesus estava indo para lá e houve uma agitação, as circunstâncias se agitaram, mas Jesus dorme sobre as circunstâncias. Jesus não se importa com elas, porque quando ele se levanta, ele só dá um comando e há uma calmaria. Porque os inimigos se agitaram, porque sabiam que Jesus estava chegando. Quando Jesus chega em Gadara, os demônios olham para Jesus e falam, o que querem conosco? Não é chegado o teu tempo. E ele manda aí eles imploram a Jesus que possam ir para a manada de porcos e os porcos se precipitam. Eu não vou entrar em detalhes nessa história. Realmente chamar a atenção para Jesus, para o que Jesus foi fazer. E esses dois gadarenos, eles são libertos e há uma comoção na cidade, porque a fonte de lucro da cidade era o espetáculo, né, que eles adoravam a morte, aos demônios, e então eles eram os espetáculos da cidade. Então a cidade toda se agitou porque eles se apareceram depois. Um deles fala que apareceu vestido e queria seguir Jesus. Jesus fala, não, fica na sua parentela, porque ela precisa de você. Então você é um testemunho onde você está, da transformação que ele produziu na tua vida também. Que Jesus desviou a rota dele para transformar a vida de duas pessoas. Mas não era só essas duas pessoas foram os canais para que muitas outras fossem alcançadas. Então, importa a Jesus, ele saiu de um lugar, ele estava cansado, porque a Bíblia fala que ele saiu de um lugar e foi ao outro, ele dormiu profundamente no barco. Ele estava cansado, mas ele saiu de onde tinha uma multidão, onde uma multidão procurava por ele. E ele foi para um lugar que depois ele foi rejeitado, mas importava a ele transformar e devolver a dignidade a duas pessoas, porque essas duas pessoas seriam um testemunho para muitas outras. Então, quando Jesus sai de um lugar e vai ao outro, ele está focado em vidas, em transformação de vida, em devolver a dignidade às vidas. Então, a transformação, ela começa por Jesus em nós e depois, através de nós, Jesus alcança outros. Então, aquele que quis chegar, não, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, não, fica onde você está. Seja a transformação que o seu lugar precisa, que a sua cidade precisa. Então é muito interessante a gente pensar que importa a Jesus transformar uma, duas vidas, e essas vidas cheias da transformação de Jesus vão transformar outras vidas. Ele tem poder sobre as circunstâncias, ele tem poder sobre demônios, ele tem poder de curar e trazer a vida e a dignidade a pessoas. Então, quando nós falamos desse amor maravilhoso de Jesus, nós estamos falando do poder de Jesus, que é o nome acima de todo nome, que tem poder sobre todas as circunstâncias, sobre todas as forças, e para trazer a vida verdadeira e a dignidade de volta às pessoas. As pessoas tinham medo de chegar até perto delas, e elas tiveram a vida transformada, porque importava Jesus ir lá salvar essas vidas.
Então, Jesus se importa com cada um pessoalmente. E como Jesus dominava sobre as circunstâncias, ele nos deu poder também, no nome dele. Porque ele fala que o mesmo poder que ele tinha, ele nos deu, tá em João 17. E 1 João também fala que assim como ele é, nós somos. E nós carregamos a mensagem dele hoje também, para poder chegar até alguém e transformar uma, duas vidas, mas que através delas muitas outras serão transformadas. Então é só nos deixarmos usar por esse poder, e toda transformação começa de dentro para fora. É o rio que flui, é a fonte de água viva que flui de dentro para fora. Então nós devemos nos deixar usar, jorrar dessa água, essa água maravilhosa, que é a água da vida, que produz vida, que produz transformação e traz a dignidade de volta, traz a verdadeira identidade de volta. A identidade daqueles dois gadarenos não era endemoniado, como todos os chamavam. Eles tinham nome, eles tinham famílias, então eles tinham uma identidade que tinha sido deformada, mas Jesus veio, importava para Jesus, então ele foi até lá e trouxe de volta a dignidade àquelas duas vidas. Ele trouxe de volta a verdadeira identidade. É isso que hoje nós fazemos e que hoje nós aprendemos é trazer, é viver a nossa verdadeira identidade e trazer essa identidade a outros. Que Deus te abençoe, Raia Zoe, que haja vida e vida plena, verdadeira.